O Ministério da Defesa propôs um teste com cédula de papel nas eleições deste ano durante a audiência pública no Senado. A proposta foi classificada pelo ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, como um teste de integridade das urnas eletrônicas. O ministro da Defesa afirmou ainda que as Forças Armadas não serão, em tempo algum, os revisores das eleições de outubro e que elas estão seguindo rigorosamente as orientações do Tribunal Superior Eleitoral para o processo eleitoral. O questionamento do debate que começa agora na CNN é: qual deve ser o papel das Forças Armadas nas eleições? Para isso, nós convidamos os deputados federais Felipe Barros, do PL do Paraná, e Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. Antes de mais nada, sejam muito bem-vindos. Boa tarde. Vou apresentar as nossas regras. Temos por premissa aqui na CNN o equilíbrio na fala dos nossos convidados. Por isso, cada um vai ter cerca de 2 minutos para a resposta, para que eu não seja rude ou indelicada. Não interrompa os senhores, eu nunca quero fazer isso. Temos aqui uma sinalização padrão. Quando o tempo estiver acabando, a minha imagem vai aparecer na tela. Dito isso, vou à primeira pergunta. As Forças Armadas são compostas pela Marinha, pelo Exército e também pela Força Aérea. Algumas das missões das Forças Armadas são a garantia dos poderes constitucionais constituídos e a atuação na garantia da lei e da ordem para preservar o exercício da soberania do Estado e a indissolubilidade da Federação. Esta descrição que acabo de citar está no site oficial do Ministério da Defesa. A minha pergunta é: qual deve ser o papel das Forças Armadas na eleição? Deputado Felipe Barros, começo pelo senhor. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Luciana, a todos os telespectadores da CNN, ao meu colega deputado Ivan Valente. Um prazer debater com vocês mais uma vez. Veja, o papel das Forças Armadas, como a própria Luciana bem disse e bem nos lembrou, dentre eles é a garantia dos poderes constituídos. E esses poderes são constituídos de 2 maneiras, basicamente. Ou são eleitos, é o caso do Poder Executivo e do Poder Legislativo, ou no caso do Poder Judiciário, são feitos concursos públicos. Portanto, se existe uma premissa dos poderes garantidos, dos poderes constituídos, eleitos, são as eleições. Portanto, nós, quando falamos em eleições, falamos basicamente na democracia brasileira. Falamos em segurança nacional. Falamos, portanto, de uma atribuição que é também das Forças Armadas. Eu quero lembrar que, no caso específico dessas eleições, o Tribunal Superior Eleitoral, através de uma portaria, de uma resolução, convidou as Forças Armadas para fazer parte da Comissão de Transparência Eleitoral e como uma entidade fiscalizadora de todas as fases do processo das eleições. Portanto, as Forças Armadas estão cumprindo e atendendo a uma solicitação de um poder constituído, que é o Poder Judiciário, em especial o Tribunal Superior Eleitoral. Muito obrigada, deputado Felipe Barros. Eu vou repetir a pergunta ao deputado Ivan Valente. As Forças Armadas são compostas pela Marinha, pelo Exército e também pela Força Aérea. Algumas das missões das Forças Armadas são a garantia dos poderes constitucionais e constituídos e a atuação na garantia da lei e da ordem para preservar o exercício da soberania do Estado e a indissolubilidade da Federação. Esta descrição que eu acabei de falar está no site oficial do Ministério da Defesa, como eu disse. A minha pergunta é: qual deve ser o papel das Forças Armadas na eleição, deputado? Olha, Luciana, boa tarde ao Felipe e a todos que nos ouvem. Primeiro é o seguinte, as Forças Armadas no período democrático, entende? Elas sempre tiveram um papel, que foi fazer a logística das urnas e a segurança das urnas. Forças Armadas não apura eleições. Forças Armadas não têm protagonismo nenhum no processo eleitoral. Os 3 poderes o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E isso está na Constituição da República, tá? Força Armada não é poder moderador, não é 4º poder e também não tem o direito de ameaçar eleições. Não pode e não deve. Aliás, eu quero lembrar que nós passamos 30 anos quase sem ter eleição para presidente.
entende? E porque as Forças Armadas não deixavam. Então, soa estranho que as Forças Armadas sejam agora as fiadoras, né, da integridade do processo eleitoral. Isso não existe, nem deve existir. O convite a que o deputado se refere foi feito às universidades, foi feito aos técnicos de TI, quer dizer, de tecnologia da informação, às entidades da sociedade civil, à OAB, aos partidos políticos e às Forças Armadas também. Mas é para dar sugestões, não é para intervir no processo. O resto é ameaça. O resto é seguir as orientações do Bolsonaro, entende, que é questionar o processo eleitoral e a urna eletrônica, que nunca desde 1996 se apresentou uma única ilegalidade e irregularidade, e aliás o presidente acusou disso, mas nunca provou nada. Sim, deputado, obrigada. Vou à segunda pergunta, continuo com o senhor. A Comissão de Transparência das Eleições foi instituída pelo ministro Barroso, então presidente do TSE, com o objetivo de aumentar a participação de especialistas, representantes da sociedade civil e instituições públicas na fiscalização e auditoria do processo eleitoral, contribuindo assim para resguardar a integridade das eleições. Participam da comissão representantes de instituições, de órgãos públicos, da sociedade civil, além de especialistas em tecnologia da informação. As Forças Armadas fazem parte desta comissão e fizeram propostas sobre as eleições. 10 das 15 propostas foram acolhidas parcial ou totalmente pelo TSE. Outras 5 recomendações feitas pelos militares serão analisadas somente para o próximo ciclo eleitoral. Apenas uma proposta foi rejeitada. Ela foi enviada pelo ministro Paulo Sérgio Nogueira. Como é que o senhor avalia o atual cenário da relação entre o TSE e as Forças Armadas? Bem, toda a sequência que você coloca, Luciana, é correta, entende? As Forças Armadas foram convidadas como qualquer outra instituição ou instituição da sociedade civil, entende? E todos foram convidados a colaborar, mas não a decidir sobre o processo de apuração e o processo de decisão do processo eleitoral. Isso quem decide é a Justiça Eleitoral. Então, o que ocorre é que a OAB fez propostas, que os partidos políticos acompanham o processo eleitoral, eles são convidados, são convocados a ver a integridade das urnas, eles estão propensos, outros técnicos que são especialistas em segurança cibernética, todos eles participam, assim como as Forças Armadas, como você mesmo disse, sim, apresentaram 15 sugestões, 10 foram logo aceitas, entende, como qualquer outra entidade da sociedade. Então, isso já foi feito. Por que então um general que é ministro da Defesa do Brasil, como era também o Braga Neto, falando em nome das Forças Armadas, que na minha opinião, né, eles deveriam estar cuidando de acabar com as balsas do garimpo ilegal, ajudar a Polícia Federal lá para acabar com isso, entende? Impedir assassinatos como o de Dom Phillips e Bruno Pereira lá na Amazônia, cuidar da segurança do tráfico de drogas na fronteira, sobre a pesca ilegal, por exemplo, isso são tarefas que poderiam estar sendo cumpridas. Por que ele está tão preocupado em mandar um ofício por semana para os ministros do Tribunal Superior Eleitoral? Isso soa a uma pressão totalmente descabida, como nenhuma entidade faz isso. Aliás, o único que duvida do processo eleitoral eletrônico é o Bolsonaro. Todos os outros candidatos não têm dúvida sobre isso, nem as outras entidades. Vou repetir a pergunta ao deputado Felipe Barros. A Comissão de Transparência das Eleições foi instituída pelo ministro Barroso, que era presidente do TSE, com o objetivo de aumentar a participação de especialistas, representantes da sociedade civil, instituições públicas na fiscalização e auditoria do processo eleitoral, contribuindo assim para resguardar a integridade das eleições. Participam da comissão representantes de instituições, de órgãos públicos e da sociedade civil, além de especialistas em tecnologia da informação. As Forças Armadas
também fazem parte desta comissão e fizeram propostas sobre as eleições. 10 das 15 propostas foram acolhidas parcial ou totalmente pelo TSE. Outras 5 recomendações feitas pelos militares serão analisadas somente para o próximo ciclo eleitoral e apenas uma proposta foi rejeitada. Ela foi enviada pelo ministro Paulo Sérgio Nogueira. Como é que o senhor avalia o atual cenário da relação entre o TSE e as Forças Armadas, deputado? Luciana, a lei eleitoral permite que os partidos políticos, inclusive, contratem empresas para auditar todo o sistema, com, inclusive, a obrigação do TSE fornecer a essas empresas contratadas por partidos políticos todos os sistemas que são utilizados pelo TSE nas eleições. Isso está na lei eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral convidou as Forças Armadas, instou as Forças Armadas a participar da Comissão de Transparência nas eleições. Comissão essa que tem dentro das suas atribuições fazer sugestões, sim, mas também fiscalizar e participar da fiscalização de todas as fases do processo de votação. Isso está lá na própria resolução que foi feita pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, as Forças Armadas estão cumprindo com uma missão que o próprio Poder Judiciário, em especial o Tribunal Superior Eleitoral, deu a elas. E, portanto, vai cumprir com essa missão. Eu quero lembrar aqui que ontem nós tivemos uma audiência pública no Senado e que o ministro general Paulo Sérgio nos apresentou que, na verdade, das 15 propostas que foram feitas, não foram 10 que foram aceitas, foram 7 aceitas total ou parcialmente para esse pleito e para os próximos pleitos. E que tem 3 outras propostas que são, na visão das Forças Armadas, propostas essenciais para garantir a efetiva fiscalização, não só das Forças Armadas, mas de qualquer outro partido político ou entidade nesse processo nosso das eleições. E ao contrário do que o deputado Ivan Valente disse, os questionamentos ao nosso sistema eleitoral não são feitos exclusivamente pelo presidente Jair Bolsonaro. Ao longo da história, desde a implementação das urnas eletrônicas na década de 90, todos os partidos, sem exceção, questionaram o nosso sistema eletrônico de votação. O primeiro projeto de lei aprovado pelo Congresso para a implementação do voto impresso foi do, então, senador Roberto Requião, à época do MDB, hoje do PT. Sim, o próprio colega, para finalizar, Luciana, partidário do deputado Ivan, o deputado Glauber Braga, elogiou o então deputado Jair Bolsonaro pelo empenho na aprovação do voto impresso. Então, veja. Sim, deputado, muito obrigada. Só para reiterar aqui que eu tenho o documento original aqui das Forças Armadas, 10 propostas foram aceitas aqui no documento das Forças Armadas. Não foi esse o número apresentado pelo próprio ministro ontem na audiência no Senado. Pois é, a gente pode depois falar sobre essa discordância entre o que fala o ministro e o que está escrito. Vamos agora à terceira pergunta. O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, criticou na semana passada o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, sobre a segurança das urnas eletrônicas e disse que as Forças Armadas devem permanecer quietinhas e ficar no canto delas ao longo do processo eleitoral, porque, segundo ele, não há espaço para as Forças Armadas na direção do processo eleitoral brasileiro. A CNN procurou o Ministério da Defesa e aguarda ainda uma resposta. Qual é a sua avaliação, deputado Felipe Barros, sobre essa declaração do ministro Joaquim Barbosa? O ministro tinha que explicar por que ele ficou quietinho após o julgamento do Mensalão. Isso ele deveria explicar para a sociedade brasileira, quando ele pediu a sua aposentadoria antecipadamente. Eu relembro aqui, eu gosto sempre de relembrar, que as Forças Armadas foram instadas. Elas não tomaram a iniciativa de fazer parte da Comissão de Transparência e de participar da fiscalização de todas as etapas de votação. Foi o TSE, na pessoa do então presidente, o ministro Luiz Roberto Barroso, que convocou as Forças Armadas a fazer parte dessa comissão que havia sido criada naquele momento, cujas atribuições não estão apenas fazer sugestões de aprimoramento do nosso sistema eletrônico de votação, mas também está a efetiva fiscalização de todos os processos do nosso sistema eleitoral. Isso, inclusive, em concordância com a própria legislação que já dispõe sobre isso. O deputado Ivan disse da participação dos partidos, e é verdade, o Código Eleitoral, a lei eleitoral, permite aos partidos fazerem essas auditorias e essas fiscalizações em todas as etapas do processo de votação,
mas pouquíssimos partidos fazem de fato isso. O próprio PSOL, por exemplo, pelo que me consta, não tem mandado representantes ou não faz a sua devida fiscalização ao processo eletrônico de votação. O PL, o meu partido, tem buscado uma equipe para também contribuir com a fiscalização. Quanto mais fiscalização, mais segurança para o nosso sistema eleitoral e para as nossas eleições. Está no livro branco da defesa, inclusive, que é uma atribuição das nossas forças de segurança, a segurança cibernética do nosso país. Veja, recentemente o então presidente do TSE, o ministro Fachin, paranaense, assim como eu, disse que o TSE, naquele momento, já poderia estar sendo alvo de hackers russos. Disse isso, inclusive, quando o próprio presidente Bolsonaro estava na Rússia. Então, veja, a cibersegurança está dentro das atribuições das Forças Armadas e, portanto, as Forças Armadas estão cumprindo com o seu dever institucional, com a sua missão constitucional e atendendo a um pedido do próprio Poder Judiciário na pessoa do ministro Luiz Roberto Barroso, quando foi presidente do TSE. Vou repetir a pergunta ao deputado Ivan Valente. O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, criticou na semana passada o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, sobre a segurança das urnas eletrônicas e disse que as Forças Armadas devem permanecer quietinhas e ficar no canto delas, palavras dele, ao longo do processo eleitoral, porque, segundo ele, não há espaço para as Forças Armadas na direção do processo eleitoral brasileiro. A CNN procurou o Ministério da Defesa e aguarda ainda uma resposta. Qual é a sua avaliação sobre essa declaração do ministro Joaquim Barbosa, deputado? Eu acho que ele tem toda a razão, entende? Não é função constitucional das Forças Armadas se intrometer no processo e ter protagonismo no processo de apuração eleitoral, como eu acabei de dizer agora há pouco. Eles têm que cuidar da segurança das urnas, levar as urnas lá pela Amazônia, entende? Garantir que elas cheguem seguramente, que não haja roubo de urnas. Isso é função do aparato de segurança na qual se inserem as Forças Armadas no Brasil. Eu queria contestar ao deputado Felipe dizendo o seguinte: na verdade, as Forças Armadas não foram instadas nem convocadas pelo TSE. Elas foram convidadas, como todos os outros órgãos da sociedade civil. Isso não é uma convocação. O problema é que vocês pegaram essa questão e como o Bolsonaro, entende, vai perder a eleição e ele não quer aceitar o resultado, ele precisa ter uma justificativa, ele precisa ter um álibi para dizer que as eleições foram fraudadas. Aliás, ele disse que a eleição que ele ganhou foi fraudada, só que ele foi eleito e os filhotes dele foram eleitos 4, 5, 6, 7 vezes. Desde 1996, não tem uma única denúncia real, concreta, sobre as ilegalidades ou irregularidade das urnas eletrônicas. Quanto à segurança cibernética, eu quero dizer o seguinte: segurança cibernética é para tratar de momentos de guerra, de segurança nacional, de invasão de fronteira e tal. Aqui nesse caso, o próprio general que depois ontem, lá, não o ministro, o outro, colocou o seguinte, que as urnas são independentes do sistema cibernético, ele não tem ligação com a internet. Ele mesmo disse isso e todo mundo sabe. As urnas são seguras e auditáveis. Então, o que existe é o seguinte: o Bolsonaro não quer aceitar um resultado negativo e ele prepara uma intervenção e as Forças Armadas estão se prestando a isso, estão se prestando a intimidar a população e não é à toa que tem havido um repúdio total na sociedade a esse tipo de ação. Aliás, eu acho que envergonha a postura do ministro da Defesa aos próprios generais, aos oficiais profissionais das Forças Armadas, que têm outras funções a cumprir do que ser babá de urna, entende? Não é necessário e não existe insegurança.
Deputados, ao estarmos aqui debatendo o papel das Forças Armadas nas eleições, que sempre teve, como bem lembrado aqui o deputado Ivan Valente, o papel com a segurança das urnas eletrônicas, e essa politização das Forças Armadas ou desse papel das Forças Armadas, a gente tira as Forças Armadas daquele papel de Estado e aproxima ao governo federal? A gente tira as Forças Armadas, essa é a minha pergunta, desse papel fundamental como forças de Estado que serve ao Estado brasileiro e ela passa a servir a um governo? Deputado Felipe Barros. Com certeza não, porque as eleições não são propriedade do TSE, as eleições não são propriedade das Forças Armadas, as eleições não são propriedade de qualquer ministro, ou não são propriedade minha ou do deputado Ivan. As eleições são propriedade do povo brasileiro. As eleições e a democracia, inclusive, surgem justamente para que haja uma pacificação na sociedade, representantes sejam eleitos e, a partir daí, seja construída todas as nossas instituições. Portanto, quando as Forças Armadas estão participando de um processo a convite do TSE para garantir uma maior fiscalização e uma maior transparência do nosso sistema eleitoral, elas estão contribuindo com o Estado brasileiro, estão contribuindo com a democracia da nossa nação. Quem não quer mais democracia? Quem não quer mais transparência nas eleições? Quem não quer a garantia de eleições limpas, transparentes, em que possa chegar depois ao resultado e, independente do resultado, todos os candidatos terem a convicção de que o processo foi feito dentro da lisura necessária? Me parece que tem muitas pessoas que já defenderam o voto impresso, que defenderam aprimoramentos ao nosso sistema eletrônico de votação no passado, que simplesmente deixaram de defender pelo simples motivo do presidente Jair Bolsonaro hoje ser presidente e estar defendendo essa pauta. Porque nas últimas vezes que o Congresso Nacional discutiu e votou sobre esse assunto, a votação praticamente foi por unanimidade. Então, vários parlamentares que já defenderam aprimoramentos ao nosso sistema, simplesmente da noite para o dia deixam de defender. Então, há um casuísmo muito grave por parte de alguns parlamentares e instituições tentando criminalizar um debate que é eminentemente técnico e científico. Veja o que aconteceu ontem na audiência pública, em que o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio, apresenta uma sugestão de aprimoramento do chamado teste de integridade e parcela da imprensa faz chacota dizendo que o Exército estava propondo um teste com papel. Esse teste já é feito. Para quem não sabe, o teste de integridade já existe. O TSE e a Justiça Eleitoral já fazem esse teste. O que o Exército propôs ontem foi o aprimoramento e a ampliação do teste de integridade. Obrigada, deputado Felipe Barros. Vou repetir, então, o meu questionamento ao deputado Ivan Valente. Ao termos as Forças Armadas envolvidas durante tanto tempo nesse noticiário relacionado à política e às urnas eletrônicas, eu lhe pergunto, as Forças Armadas, elas se afastam daquele poder que elas têm de servir ao Estado, se aproximam mais ao governo federal? Bom, nós já tivemos no Brasil, Luciana, Felipe, uma ditadura de 21 anos. As Forças Armadas tomaram o poder através de um golpe de Estado com tanques e baionetas. E o que eles fizeram nesses 21 anos foi perseguir e torturar, matar, fechar o Congresso, fechar o Supremo Tribunal Federal, estabelecer a censura e, felizmente, nós saímos da ditadura. Então, as Forças Armadas não têm nada que fazer aqui. E, pelo contrário, elas recuperaram uma certa imagem que agora, com o bolsonarismo, está sendo manchada novamente. Então, eu queria dizer o seguinte, elas são instituições de Estado e devem servir exatamente ao Estado. E eu queria dizer ao Felipe o seguinte, o teste que foi proposto, esse do papel ontem, a diferença, de fato, é a seguinte, que esse teste com o papel é feito no TRE. Mas o que está sendo proposto pelos generais lá é um teste dentro da sessão eleitoral. E é mais, vocês querem acrescentar mais uma urna lá dentro do processo eleitoral. Todo mundo ficou pasmo. 2 urnas, uma para conferir, outra mais o teste de papel. E para alguém se habilitar a dizer, eu quero fazer o teste, eu faço a biometria
e quero fazer o teste. Entende? Como assim? Entende? Então o sujeito fala que votou no papel de um jeito, votou na urna do outro e está estabelecido um caos. Basta que um miliciano bolsonarista, como aquele de Foz do Iguaçu que assassinou o petista, chegue lá para causar uma confusão numa sessão eleitoral para que as coisas caiam num caos absoluto. Isso não é aceitável. Deputado. Eu agradeço muito, mais uma vez, o deputado Felipe Barros, que está aqui com a gente, do PL do Paraná, deputado Ivan Valente, bem-vindo também, do pessoal de São Paulo.